No Divã de Anastácia, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 16. Questão de foro íntimo. Sem titubeios, Manuel respondeu: Doutor, trata-se de uma questão de foro íntimo. O corpo é dela. Como é que eu posso querer tomar por ela tal decisão? E se fosse sua filha? Insisti. Mesmo assim, no máximo, o que eu poderia fazer seria conversar, auxiliando-a a tomar a melhor atitude. E qual seria a melhor decisão? Manuel sorriu e observou. Doutor, eu lhe devolvo o treminhão de abacaxis e, sendo mais generoso, em vez de gilete, põe em suas mãos o mais afiado bisturi, disse, a sorrir, retirando-se. Ingrato! Exclamei. Quer que eu leve pedradas sozinho? Além de ter dormido no sermão da montanha, fugiu na hora do Calvário. Doutor, o seu bom humor é incrível, redarguiu também risonha Anastácia. Se não for assim, eu não aguento, respondi. Sei que corro o risco de ser chamado de blasfemador, mas trata-se de uma blasfêmia com todo respeito. Olhando para mim, Anastácia, que continuava a transfigurar por dentro e por fora, inclusive qual acontecera com a nossa irmã Domingas, perdendo peso, exclamou: Doutor, a jovem da carta que seu pai remete ao senhor é menor de idade. À época, estava com 17 anos, todavia, poderia ser mais jovem ainda, estar com 15, 14 de idade, e aí, como é que fica a questão? É por esse motivo, minha cara, que Chico Xavier defendia que a chamada maioridade penal deveria cair para 16 anos de idade. Acredite, isso vai acontecer. E ouso pensar que, com um pouco mais de tempo, o limite cairá para 14, 15 anos de idade. Leon Denis, célebre autor espírita, em um de seus livros ensinava a respeito da reencarnação moral. Segundo ele, se a reencarnação, do ponto de vista físico, se completa quando o cordão umbilical é cortado, a reencarnação moral ocorreria em torno dos 21 anos de idade, mas isso foi no final do século XIX. Estamos em pleno século XXI. Exatamente, retruquei. De lá para cá, as coisas evoluíram muito rápido e hoje a reencarnação moral, que as leis humanas extraoficialmente, claro, admitem aos 18 anos, tenderá a cair. Creio que a partir dos 14, proporcionalmente, todos deveríamos ser responsabilizados por nossos atos, desde que intelectualmente capazes. Excelente observação, concordei. Mas, respondendo a você, Anastácia, acredito que na questão aventada, mesmo sendo menor de idade, a opinião da jovem carece de ser levada em consideração. Ninguém pode simplesmente arbitrar por ela. O aborto, então, deveria ser autorizado, doutor? Eu digo que, no mínimo, o Estado deveria tomar o filho que, talvez, ela não queira sob a sua tutela. Refiro-me a um Estado competente e não a um em frangalhos, como o nosso Estado brasileiro se encontra com quase todas as instituições educacionais em falência. Pode ser que, mais tarde, ela queira o filho de volta, não? Sim, pode ser, respondi. Mas, se em tais circunstâncias ela recusar a maternidade, os avós idem e o Estado não assumir, com a devida responsabilidade, a tutela da criança, a alternativa que restará, infelizmente, será autorização ao aborto. Exato.
Doutor, e se o pai da criança quiser, se por exemplo, sabendo da intenção da mãe em provocar o aborto, ele reivindicar direitos sobre o filho que nascerá? Acredito que dentro da lei deve haver um dispositivo legal que lhe assegure tal direito, ponderei. Aliás, quero aproveitar para dizer o seguinte: o dia em que a lei dos homens responsabilizar, mas responsabilizar mesmo, o pai pelo filho que é seu, mas não apenas com um saláriozinho, o tal salário família que não dá para criar um bichano, quanto mais uma criança que precisa de médico, de dentista, de escola. O salário família é uma piada de péssimo gosto, sentenciei. O dia em que o pai, repito, for obrigado a dividir por igual o filho com a mãe, no sentido de dele cuidar, etc. e tal, como a única exceção de amamentá-lo, os filhos sem pai diminuirão drasticamente no mundo. Deixarão de existir os filhos órfãos de pais vivos. É verdade. Anastácia, as leis humanas são excessivamente machistas. O homem, com perdão da expressão, faz o filho e some. A mulher é quem fica inteiramente sacrificada e quase sempre também os avós maternos. O pai biológico se limita a ver o filho uma vez ou outra. Quando isto acontecer, e vai acontecer, a leviandade do homem nesse sentido praticamente desaparecerá. Hoje, por exemplo, é somente a mulher que tem obrigação de se valer de métodos anticoncepcionais. Ora, por quê? Mas o filho não é mais da mãe, doutor? Isso está errado. Em minha opinião, o filho tem que ser do pai tanto quanto da mãe. É o que a natureza nos ensina. Porque na fecundação, espermatozoide e óvulo são interdependentes, ou não? O senhor é incisivo. Incisivo? Não. E nem tampouco canino. Eu sou felino. Nada contra os cães, que também adoro, menos quando investem contra indefesos bichanos. Voltando à questão do aborto por estupro, o homem deve ser o último a dar qualquer opinião nesse assunto. Então, creio que todo homem, sem incorporar uma mulher, não deveria meter o bedelho nisso. Chega de machismo. Ora, onde é que já se viu os homens querendo decidir sobre o que a mulher faz com seu próprio corpo? Eles querem obrigá-la a ter o filho, que é deles, e ficarem livres para engravidar a próxima. O senhor é contundente. Já fui. Nos últimos tempos, minha cara, eu usava dentaduras e agora, aqui, não tendo o que mastigar, Anastácia sorriu gostosamente, ao que eu também sorri. Em seguida, ela me inquiriu: a jovem da carta que, vítima de estupro, praticou o aborto? Já que não temos elementos para uma afirmação, suponhamos que, no caso dela, a gravidez tenha ocorrido com a participação de um espírito obsessor que, valendo-se do homem leviano como instrumento. Já sei aonde você quer chegar, disse, antecipando-me. E a minha resposta é a seguinte: que procurasse um meio mais digno de renascer. Coitado dele, doutor. Sim, mas também coitada da jovem violentada. Coitados de todos nós que, pelas nossas imperfeições, vivemos num mundo de tantas lutas e dificuldades. Está escrito no Evangelho: misericórdia que quero e não holocaustos. Sim, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13, quando Cristo cita o que disse o profeta Oséias:
Não obstante, não podemos ignorar que, desencarnados e encarnados, estamos muitos distantes da misericórdia que devemos uns aos outros. Triste constatação, mas o senhor está certo, disse Anastácia consternada. Não podemos exigir do próximo em relação a nós uma atitude que não temos em relação a ele. Isso seria hipocrisia. O ideal seria que, de fato, exercêssemos o amor, que cobre multidão de pecados. Todavia, no caso em pauta, de quem esperar este amor? Da jovem que sofreu estupro? Mal saída da adolescência? De seus pais profundamente traumatizados e, quiçá, transformados em alvo de comentários maledicentes? Do espírito obsessor cuja inconsequência o levou a participar do drama que envolveu essa pobre família? Da sociedade preconceituosa quando, por vezes, uma mãe solteira tem extrema dificuldade para encontrar um companheiro que a aceite na condição de esposa com um filho nascido em tais circunstâncias? Doutor, eu não sei quem poderia responder essas perguntas. Elas até podem não ser respondidas, porém não podemos deixar de formulá-las, porque, por agora, essa é a nossa dura realidade espiritual. O espírito rejeitado na situação em que a jovem o concebeu, vítima de estupro? Precisa aprender que não é assim que se reencarna, não é assim que uma mulher deve se engravidar, não é assim que se deve engravidar uma mulher, como também não é assim que se deve tornar filho de uma mulher. Conforme o senhor disse anteriormente, existem exceções, com o espírito bom podendo tomar o lugar do obsessor na urdidura da trama de que ele participou? Felizmente, exclamei com um suspiro, não estamos completamente à mercê das trevas, porque se há um raio de luz em nosso íntimo, essa diminuta luz será o bastante para que, pelo menos, um fio da intensa luz que nos rodeia a ela venha se juntar, impedindo que o mal que nos tensionaram fazer prevaleça sobre o bem que anelamos. Posso dizer que conheço moças de caráter ilibado, as quais, vítimas de estupro, se fizeram mães com tamanha honra e dignidade, a ponto de causarem admiração às almas mais virtuosas que vivem nas proximidades do céu. Que beleza, doutor! Por isso, Anastácia, dirigindo-me agora ao autor da carta que nos foi enviada da terra, ao pai da jovem. Sim, confirmei. Sinto-me no dever de dizer a ele o seguinte: não tem nada não, meu irmão. Você agiu como um pai do mundo agiria na defesa de sua filha amada. Procure, doravante, cercá-la com o seu maior amor e carinho, para que esse duplo trauma, o do estupro e o do aborto, tanto quanto possível, seja superado. Você ainda será avó e a sua esposa será avó, quiçá do mesmo espírito, que, igualmente, estava precisando da experiência a que foi constrangido, pois é através dos erros, nossos e dos outros, que vamos aprendendo a acertar nas decisões que nos cabem tomar. Quanto ao estuprador, só posso lamentá-lo, porque um dia ele poderá e será mulher. Talvez não mais sobre a terra, porque o tempo de que sobre ela dispomos na quitação de nossos débitos está ficando cada vez mais curto. E então, coitado, por ação da lei, que é de misericórdia, mas também de justiça,
há de sofrer na pele o que na pele tem feito outros sofrerem.